Olá, queridos alunos, como estão? Tudo bem? Vamos resolver as questõezinhas que eu passei na aula anterior. Eu não consegui botar os slides para vir devagar os exercícios, que deu um probleminha aqui no meu PowerPoint. Mas a gente vai resolver tudo junto aqui, tem uns exercícios para a gente dar continuidade, tá? Uma matériazinha que vai entrar hoje é bem básica, vocês até já devem saber. Vamos resolver essa questão 3 aqui da página 263. Essa primeira questão aqui, ela está em metro linear, tá? Não é metro quadrado, porque o metro quadrado tem o 2 em cima, e esse está linear ainda dessa página, tá? Então é o seguinte, a Mônica é responsável por efetuar, enfeitar os bolos preparados por encomenda em uma confeitaria. Ela consegue enfeitar exatamente 3 bolos com cada bisnaga de chocolate, em um total exatamente de 1,8 metros com cada bisnaga. Sabendo que todos os bolos são retangulares e têm a mesma dimensão, e que um dos lados do bolo mede 20, quanto mede o outro lado? Então, olha só, deixa eu fazer um desenho aqui, eu deixei até essa parte mais clara, de desenhar. O bolo retangular, ele é assim, né? Ele é um retângulo, tá? Não é um quadrado. E falou que os lados aqui, ó, medem 20. Os lados aqui medem 20. Ele não sabe quanto mede esse lado nem esse lado, né? Então, o que acontece? Falou que para enfeitar os 3 bolos aqui, ó, ela usa 1,8 metros. E que aqui é medida em centímetros. O grande problema da gente resolver questões com unidade de medida é que elas têm que sempre estar na mesma unidade de medida. O que não está acontecendo até o momento, porque a bisnaga de chocolate está em metros e o lado do bolo está em centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar metros em centímetros. Aqui, no caso, eu fiz por multiplicação. Lembrando, ó, a gente tem na tabela metros, depois tem dm, e depois tem cm. Vou até tirar minha foto aí, que às vezes fica a minha imagem bem na frente. E tem cm aqui, ó. cm. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10 de novo. Então, 10 vezes 10 é 100. Então, vou transformar 1,8 metros em centímetros, que dá 180 centímetros. Como ela faz 3 bolos, então vou pegar 180 e dividir por 3, que dá 60 centímetros por bolo. Quer dizer que ela pega o chocolate, deixa eu mudar aqui a cor, e ela passa chocolate, o chocolate no caso do problema, ela passa aqui em volta assim, ó, do bolo. Ela passa no perímetro do chocolate, ó. Passa no perímetro do chocolate aqui, assim, esse chocolate. Então ela usa aqui, ó, 180 centímetros de chocolate, não, 60 centímetros de chocolate aqui, ó, em cada bolo. Sabendo que os bolos são retangulares e que tem uma das medidas do bolo mede 20, basta a gente tirar do total aqui, que o total não é 60, tirar 20 e tirar 20, que é aquelas 2 medidas que a gente já sabe. O meu ponteiro do mouse está sumindo, calma aí. Aqui, eu tirar 20 e 20. Então, o que vai acontecer? Do geral ali, a gente, dos 60, que mede toda a borda do bolo, a gente tira 20, 20 mais 20 dá 40, 60 menos 40 sobra 20. Como são 2 partes, ó, deixa eu vir aqui, essa parte e essa parte são iguaizinhas, a gente vai dividir por 2 e vai dar 10, ou seja, cada lado do bolo que a gente desconhece mede 10. Né? Se você somar aqui, vai dar os 60, né? Que é 20 mais 20, 40, mais 10, 50, mais 10, 60. Beleza? Então, assim que resolvi essa questãozinha. Achei que embolou muito, né? Mas é bom de raciocínio, é bom. Tipo uma questãozinha de concurso. Beleza? Dúvida, me pergunta aí na aula online ou manda um e-mailzinho para mim. Vamos lá para o próximo. Que eu deixei a tabelazinha para a gente acompanhar.
Foi o que eu consegui colocar. Bom, vamos lá. Que é o seguinte, converta para a unidade solicitada. Aqui já estamos falando em metro quadrado. Deixa eu pegar aqui uma outra cor dessa caneta. Acontece o seguinte, na tabela aqui era para ter o 2 em cima, tá? Na tabela, era para ter todos esses aqui, ó, 2 em cima, mas para fazer no teclado não consegui, não achei o 2 pequeno aqui, no meu teclado, tá? Normalmente ele fica ali embaixo do F2, mas no meu não teve. Então, fiz esse primeiro, a letra A, de duas maneiras, e depois eu fiz tudo só por multiplicação. Lembrando que aqui, ó, para cá, da esquerda para a direita, a gente multiplica sempre. E se a unidade medida é da direita para a esquerda, a gente divide. Como a gente quer 2 metros quadrados para hectômetros quadrados, a gente bota o 2 e acrescenta 2 zeros e 2 zeros, porque é ao quadrado, tá? Para fazer isso no método da divisão, eu vou botar o 2, vou botar o símbolo de divisão, coloco o número 1 e conto as casas aqui, ó. 2, 4. Então vai ter que ser o 1 com 4 zeros. Ao fazer divisão, eu acho 0,002 hectômetros quadrados. Tá? Isso aqui não pode esquecer que é quadrado, tá? Ficou quase um 7 ali. Na letra B, é 3,68 quilômetros para dm, que é decímetro. Então, aqui, ó, de quilômetro para decímetro, a gente tem 2, 4, 6, 8. Então, vai ser 1 com 8 zeros. Ó, 2, 4, 6, 8. 8 zeros. Ao fazer a divisão, a gente vai chegar a esse número aqui enorme, tá? 368 milhões de decímetros. No metro, a mesma coisa de metro. Lembrando aqui, ó, da esquerda para a direita, a gente multiplica metro para milímetro, para lá. Ó. Então, a gente multiplica. Coloca um 1 e vê quantos zeros tem. 2, 4, 6. Então, 1 com 6 zeros. Multiplicando. O trabalho que você vai ter é sempre esse. Ver se é multiplicar ou dividir e contar as casas de zero, o número de zeros. Por isso que eu falei, tem que gravar a tabela, porque você não vai ter a tabela na mão se você fizer um concurso, por exemplo. Tá? E a letra D do mesmo jeito. A letra D é de centímetro para decâmetro. Então, o centímetro para decâmetro é para cá. Ó. Então, divide. Você coloca 1 e quantas casas tem de centímetro? 1, 2, 3. Então, 2, 4, 6. É 1 com 6 zeros. Deu 0,00712. Ou 712. Tá? Então, assim que resolve por conta. Aí, quando fica assim, eu normalmente, se eu faço, eu resolvo por conta. Ah, mas eu prefiro fazer a tabela e acrescentar zero. Também vai dar a mesma coisa. Por isso que eu fiz a primeira questão dos dois modos, tá? Mas como o meu PowerPoint não está muito legal, eu fiz esses daqui tudo por conta. Beleza? Vamos lá resolver esses dois problemas, que é o seguinte. Os cartógrafos são muito importantes para os diferentes povos desde muitos séculos atrás, inclusive durante as grandes navegações, no século XVI. Naquele contexto, eles auxiliavam e forneciam informações fundamentais sobre as regiões descobertas. Isabela foi a uma biblioteca pesquisar mapas antigos em um referente país europeu, leu que determinado país tem um número gigantesco aí de superfície. Quantos quilômetros quadrados tem esse país? Só para a gente ler esse número, ó, eu conto de 3 em 3. 3 aqui, 3 aqui. Então, vamos lá. 543.965.000 metros quadrados. Quantos quilômetros quadrados tem esse país? Então, quer dizer, está em metros, quer passar para quilômetros. Essa tabela está aqui, ó, de metros para quilômetros. Se é da direita para a esquerda, é divisão. Ó. Divisão. Então, eu escrevi aqui, ó, basta saber o tamanho desse país em quilômetros quadrados. Não, para saber,
basta converter a unidade de medida. Logo, a gente pega o número e divide por quanto? Ó, de metro tem 2, 4, 6, 1 com 6 zeros. Vai dar aqui 54,3.965 quilômetros quadrados, com doisinho em cima. Não pode esquecer doisinho em cima. Questão 3. Cássio irá construir um muro de 40 metros quadrados de superfície usando tijolos de 400 centímetros quadrados. Já vê que tem problema aí. Está falando em metros e centímetros no mesmo problema. Lembrando o que eu falei, não se faz conta com unidades de medidas diferentes. Ou fica tudo em metro ou fica tudo em centímetros. Sabendo que não haverá desperdício e desprezando a distância entre os tijolos, porque ele falou isso por quê? Porque vai botar o cimento entre, né? Quantos serão necessários para construir o muro? Primeiramente, as medidas do muro e dos tijolos, a gente bota na mesma unidade de medida. Então, vamos lá, peguei 40 metros e converti para centímetro, que é de metro para centímetro. Aqui, ó, 2, 4. Então, é 1 com 4 zeros. Deu 400.000 centímetros. Basta agora dividir o tamanho da superfície do muro pelo tamanho da superfície de tijolos. Então, pegando a superfície do muro dividido pelo tijolos, dá 1.000 tijolos. Então, está aqui logo o caso, vai precisar de 1.000 tijolos para construir. Isso aqui é o que eu falei. Falou em construção, essas unidades de medida. Se você tem um parente que é pedreiro, ou amigo, se você falar sobre unidade de medida, ele vai ter que saber. E, normalmente, o pedreiro é muito bom de conta, ele faz tudo de cabeça. Um rapaz que fez uma casa para mim, o seu Vanderlei, rapaz, ele para conta de cabeça é incrível, muito bom ele. E por isso que ele é bom pedreiro, porque sabe fazer conta. Vamos lá. Qual o valor da superfície do campo de futebol de 10.800 metros quadrados? Aqui ele queria que você visse cada letra dessa e visse qual que você ia conseguir encaixar. No caso, eu já fiz aqui direto, ó. Aqui no caso é quadrado, tá? Lembrando que eu não consegui colocar o 2 em cima. Convertendo metro, dividindo esses metros aqui em 1.000, dá 0,0108 quilômetros quadrados. Então, tá aqui, letra B de bola. Beleza? Então, aqui eu vou dar só uma explicação que, para vocês já sabem, e a gente vai fazer a página 271, 72, 73, 74, que são os exercícios muito pertinentes. E aí depois a gente fazendo esse exercício, a gente vai fazer só algumas páginas da fixação, tá? Então, vamos lá. No livro, rapidão aqui. Bom, é isso aqui. É a área do retângulo. Nem vou ler isso tudo porque é muito básico. A área quer dizer o quê? A parte interna da figura. No caso aqui, ó, você tem um contorno laranja e interno rosa. É a medida rosa desse retângulo. Como que mede? Ele dividiu aqui tudo em quadradinho. Por exemplo, se eu quisesse contar esses quadradinhos, eu não contaria de um por um. Eu contaria aqui a coluna, que tem as linhas. No caso, temos 1, 2, 3 linhas. E colunas eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu pegar 3 vezes 4, eu vou achar o número total de quadradinhos aqui dentro. Então, essa é a ideia principal da área interna. É você saber as medidas de dentro da figura com uma conta. O do quadrado e do retângulo são as mais simples. Quando vai entrando o triângulo, o trapézio, vai complicando. Aí você vai ter que gravar algumas formulazinhas. Mas, a princípio, a gente está no retângulo e é só multiplicar aqui, ó, base vezes altura. Você chega na área interna. E aí, para exercitar, a gente vai... Eu vou pular essa página que é bem básica e a gente vai lá para outra página, tá? A gente vai para essa página aqui. E aí, igual eu falei no exercício lá, a gente vai fazer os exercícios que eu botei na página, que é tudo dentro desse contexto. Beleza? Bem simples. Tá bom? Então é isso aí, crianças. Abraço, fiquem com Deus.